E toda manhã, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos o nosso House on Fire, uma manhã onde a presença de Deus tem liberdade para fluir aqui. Eu sei que essa é uma manhã que o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu sei que essa manhã tem mulheres aqui que têm sede para receber algo do Senhor. E não somente isso, mas que precisam viver de fato uma verdadeira transformação. E não existe transformação em outro lugar que não seja na sua palavra. A palavra de Deus alinha o nosso coração. A palavra de Deus traz direção. A palavra de Deus traz transformação. A palavra de Deus nos leva para o centro da vontade de Deus. E não existe melhor lugar que você possa estar do que no centro da vontade de Deus. Minha mãe está aqui. Bom dia, mãe. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Tayane. Bom dia. Sejam abençoados, amém? Vamos orar, vamos já começar. Vamos orar pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós de forma especial e poderosa, em nome de Jesus. Amado Deus, aqui estamos, Pai, em Tua presença. Queremos louvar, Senhor, o Teu nome. Sabemos, Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas. A nossa vida, Senhor, é Tua, o nosso coração é Teu. Deus, quantas mulheres que aqui estão mal conseguiram dormir essa noite, tomadas pela insônia, pela preocupação, Senhor, tomadas, Senhor Jesus, por tantas coisas em seu coração. Mas hoje eu quero te pedir, Pai, que a Tua paz, que excede todo e qualquer entendimento, traga, Senhor, refrigério a esses corações, que a Tua paz traga alinhamento, que a Tua paz, Senhor, venha trazer, Senhor, a este coração o direcionamento que precisa para que possa descansar em quem Tu és. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que nessa manhã haja uma visitação da Tua presença, que nessa manhã haja, Senhor, um toque especial da Tua presença, Senhor, em cada coração. Um toque, Pai, que a Tua palavra pode traduzir e reproduzir neste coração. Um toque, Senhor, à medida que essa mulher consiga confiar e descansar em quem Tu és. Não, Senhor, nas suas próprias forças, não em suas próprias ações, mas em quem Tu és. Porque Tu és um Deus que não falha, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus que cuida de nós. E eu quero te pedir que a Tua paz, que a Tua alegria, que o Teu ânimo venha sobre a vida de cada mulher. A minha oração é: Deus abençoa também a Mari Rios, que vai compartilhar algo do Senhor no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha enchê-la, venha trazer, Senhor, sabedoria nas Suas palavras, que ela seja cheia do Teu Espírito e que ela não fale por ela, mas através da Tua boca, Senhor, sejam proferidas palavras de vida, Senhor, de restauração e transformação. Essa é a minha oração. Deus, seja bem-vindo aqui nessa manhã, seja bem-vindo nessa live, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia! Quem está pronto aí para receber de Deus? Se você entrou nessa live, eu quero te convidar a você convidar outras mulheres para poder estar aqui também. Tem essa setinha aqui do lado, só você encaminha aí para 5 mulheres, convida outras mulheres para estarem aqui no House on Fire e serem fortalecidas pelo Senhor, serem reanimadas, reavivadas pela presença de Deus. Nesta manhã, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus tem renovo para você hoje, em nome de Jesus. Amém? Então faz isso, encaminha para alguém e eu vou convidar a Mari para estar aqui conosco. Obrigada, Senhor. Tô quase chorando. Vamos lá. Bom dia! Bom Tá dia. tão linda, meu Deus do céu! Acordei cedo pra maquiar.
Nossa, tá linda! Que honra poder te Ai, receber glória ao aqui. Senhor. Louva a Deus pela sua vida. Amém. Seja bem-vinda, que o Senhor possa te usar nessa manhã. Eu sei que tem mulheres aqui que Amém. estão sedentas, mulheres aqui que precisam de direcionamento. E não existe nada melhor do que a gente começar a nossa manhã com as nossas Bíblias abertas, dispostas a ouvir aquilo que Ele tem para ministrar. E que o Senhor possa te usar nessa manhã. É uma honra te receber aqui. Amém. A honra é minha que você começou a orar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Você começou a orar e a presença de Deus invadiu a minha casa. Invadiu o meu Aleluia. quarto 3. Eu chamo esse quarto aqui Amém. de quarto 3 porque é o quarto onde eu oro, é o quarto onde ninguém dorme. É o quarto onde o Senhor está e onde eu busco Ele todas as manhãs e todas as noites e madrugadas quando eu não consigo dormir. Eu já sei que Ele quer falar comigo, é nesse lugar. Eu corro para esse tapete. Aqui tem um tapete, eu corro para cá. Eu falei, Senhor, Coisa eu quero linda. dizer que a presença do Senhor Aleluia. já invadiu a minha casa. Eu tenho certeza que invadiu a casa de cada mulher que está aqui nessa manhã, buscando o Senhor na quinta-feira. O prazer é meu, a honra é minha, por tudo Amém. aquilo que você tem construído, você tem feito através dos seus dons, habilidades, da unção que Deus tem colocado Amém. sobre você. Amém. Misericórdia do Senhor sobre nós, a gente avança. Não é na força do nosso braço, né? Você Sim, colocou ali na tua bio uma mulher humana como você, algo assim. Uma sim, mulher humana como você. Nós somos esses, nós somos essas. exato. Mulheres que estão juntas dentro da sua humanidade, mas Sim, cada dia mais buscando matar a carne e viver segundo o Espírito Santo. Então eu sim. tenho um orgulho, prazer de caminhar com você e estar Amém. aqui. O privilégio é meu. Amém. Então, deixa o Senhor te usar com aquilo que o Senhor já ministrou ao seu coração. Amém. Amém. Tem uma palavra assim que tem queimado no meu coração, sabe? Nesses dias. E é engraçado, quando Deus fala algo comigo, muito pontual para aquele tempo, em toda a ministração, em algum momento, seja o tema que for, ele traz isso ao meu coração e aquela palavra Deus direciona, sabe assim? Ele vai conduzindo os assuntos, os temas para tratar daquela palavra, daquela direção. E Deus tem queimado no meu coração, Jennifer, e mulheres que estão aqui, sobre o posicionamento da mulher nos últimos dias. Sim, Sobre qual é o papel da mulher diante dessa sociedade doente, desesperada, perdida. Qual é o papel da mulher que segue Jesus? E aí, quando a gente olha quando a gente começa a pensar sobre isso, é impossível a gente não começar pelo começo. Por que Deus criou a mulher? Por que Deus criou mulher, a Eva para Adão? Quando a gente vai lá para Gênesis, eu queria ler com vocês hoje, Gênesis 1, do versículo 26, quando Deus cria o homem e mulher, ele fala, olha, façamos o homem à sua imagem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre os animais pequenos que se movem rente ao chão. E aí no versículo 27 ele fala assim, criou Deus o homem à a sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. Deus tinha um projeto. Quando a gente tem um projeto, a gente idealiza para um determinado fim. Se eu tenho um projeto de empreender algo, de começar algo novo na minha carreira profissional, não é porque simplesmente eu estou ociosa, mas porque eu desejo novos ganhos. Se eu quero mudar de casa, eu quero uma qualidade de vida melhor, eu quero um lugar mais espaçoso. Todo projeto da nossa vida envolve um fim. E Deus tinha um projeto para realizar no homem e na mulher. Ele pensou, quando ele criou homem e mulher, ele pensou assim, eu tenho um projeto para algo específico. E é lindo porque a palavra de Deus diz que homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E sim, quando ele fala assim, olha, a nossa imagem, a nossa semelhança, o poder está na palavra, né? Ele fala assim,
façamos o homem. Quem estava ali com Deus? Ele não estava sozinho. Quem estava com Deus? A Trindade. Pai, Filho e Sim. Espírito Santo. Pelo menos o Pai e o Filho, o poder da palavra, Jesus, né? Jesus como o poder da palavra, o verbo, ele estava ali. E eu acho lindo que a Trindade, ela bendiz a si mesma. A Trindade, ela adora a si mesma. C.S. Lewis, ele vai falar, né, que ele compara esse movimento de um bendizer ao outro e um adorar ao outro a uma dança. Então ele fala, olha a dança da Trindade, esse movimento da Trindade, quando o Pai adora o Filho e o Filho exalta o Pai e o Espírito leva para o Pai, o tempo todo esse movimento, essa dança. Então quando Deus cria o homem e a mulher, ele tinha em mente a própria dinâmica da Trindade, da comunhão que eles Sim. já tinham. Então, quando ele fala, olha, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, ele está falando assim, eu tenho em mente, o projeto que eu tenho em mente é essa dança de adoração. Uau. É esse movimento de adoração. Então, a gente, nós mulheres, fomos feitas para revelar Jesus, para revelar Deus, para revelar o Evangelho. E quando a gente, assim, né? Quando a gente olha uma foto na internet, pode ser até que a gente não conheça as pessoas pessoalmente. Mas quando a gente olha uma foto, a gente tem um vislumbre de como é aquela pessoa na realidade. Pois é assim. Você pode estar olhando assim, né? E pode ver, poxa, eu não conheço a Jenny pessoalmente ainda, mas aqui pela live, pelas fotos, você consegue ver um vislumbre. Pois nós fomos criados para ser um vislumbre do próprio Deus. A mulher foi criada para refletir a imagem, assim como nós vemos a imagem de uma foto do próprio Deus. Mas é aí que mora o problema, né? Porque muitas mulheres não têm refletido a imagem do Senhor. Muitas mulheres também não têm agido de acordo com a natureza de Deus. E a natureza de Deus fala sobre justiça, sobre retidão, Sim. sobre santidade, sobre equidade. Também estou vivendo um momento de roquidão, igual você. Você foi Jesus, falando, eu falando. Em meu nome de Deus. Jesus, sai em nome de Jesus. A fono tirou meu café, abre parênteses aqui. Tirou meu café, tirou meu leite, coisa que eu amo. Eu falei, ai, meu Não Deus. pode? Eu tô seguindo. Não, porque cria muco, porque, enfim, começa a inchar as estruturas em volta da prega. Então, tô focada. Sim, Mas vou melhorar também, igual você. sim. Em nome A de gente tem Jesus. cuidado no nosso maior instrumento. Sim, Então, a gente volta aqui. A natureza de Deus, ela fala sobre justiça, sobre retidão e tudo. Só que tem muitas mulheres que não estão vivendo de acordo com aquilo que a natureza de Deus expõe sim. nelas. Aham. Tem muitas mulheres, muitas filhas, muitas filhinhas da casa do pai que estão vivendo como escravas, que estão se contentando daquilo que é jogado, das migalhas que são jogadas das mesas, quando Deus tem um lugar para ela, uma cadeira para ela, na mesa. Tem muitas mulheres que estão vivendo nesse mundo à margem, sendo antagonistas ou sendo coadjuvantes de uma história, quando Deus chamou cada uma para ser protagonista da sua própria história, junto com o Senhor, conectada com a natureza de Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que o nosso corpo é habitação. Que eu, como corpo, sou habitação do Senhor. Eu sou habitação de Deus. Tem gente achando que está à venda, sabe? Tem gente achando que não reflete uma habitação, mas Sim, reflete uma loja. sim. Quando o apóstolo Pedro ele começa a falar lá no capítulo 1, versículo 18, olha, vocês não foram comprados por um preço de prata ou coisas Sim. corruptíveis, ouro, mas vocês foram compradas por um alto preço, preço de Aleluia. sangue. É. Nós fomos comprados por um preço muito alto. E aí tem muita gente que olha para isso aqui, né, para essa carne e quer separar as coisas. É um dos males desse século é a gente fazer sempre essa separação, né? Ah,
tá? Uma coisa é a carne, outra coisa é o espiritual. Uma coisa é minha vida espiritual, outra coisa é minha vida secular. A gente às vezes acaba separando, mas é uma coisa só. Deus nos chamou como filhas. E a gente precisa entender que nós somos habitação, a gente foi comprado por um alto preço. Tem muita mulher servindo de pedra de tropeço. Tem muita mulher se levantando como um obstáculo diante de outros homens e impedindo a glória de chegar. Nós precisamos entender que quando eu me coloco como pedra de tropeço, eu levo o outro a pecar. É claro que ele vai sempre responder e se responsabilizar por aquilo, mas eu vou ser responsabilizada por aquilo que eu fiz alguém fazer. Eu tendenciei. Nós não somos pedra de tropeço, nós somos agentes do fluir da glória. Amém. Precisamos entender que nós não estamos à venda. E aí o Espírito Santo é tão lindo quando ele fala, poxa, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Né? O templo do Espírito Santo mora vocês são habitação. Você com certeza já ouviu falar, né? Mulheres que estão aqui, um pai, filho adolescente, quando começa a fazer rebeldia lá, ele fala, olha, enquanto você estiver sob o meu teto, quem manda aqui sou eu. Enquanto você morar aqui, quem manda aqui sou eu. Pois é, nós somos a habitação do Senhor. O Senhor mora em nós. Quem manda é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que mora em nós. Regras dele, a casa é dele, regras dele. E a gente fica falando tanto, né? O mundo fala, meu corpo, minhas regras. Na verdade, é diferente. O corpo é do Espírito Santo, quando uma pessoa se submete ao Senhor. Então, as regras são dele. E aí, um segundo passo que eu entendo é que nós precisamos, nesse tempo, para nos posicionar, sermos a mulher mais santa que nós conhecemos. Pegando o link do primeiro ponto. A pessoa mais santa que a gente conhece. Sabe? Pensamentos, intenções, motivações, sabe? O reino de Deus, ele é estabelecido na terra quando o caráter cristão é colocado em prática. Aleluia. O reino de Deus, a gente fala tanto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a gente canta isso. Mas o reino do Senhor só vai ser estabelecido na terra quando o caráter de Cristo for revelado em mim. E o caráter de Cristo não é revelado em mim dentro das igrejas. O caráter de Cristo é revelado onde eu estou plantada. Tem muita gente que honra em público, mas as suas ações no individual desonram. São desleais, são desrespeitosas. Tem gente que diante de todos é vítima, mas dentro deles, só o Senhor sabe como eles apresentam comportamentos vilões. Então a gente precisa entender que nossos comportamentos precisam ser muito santos. Se eu perguntar aqui para vocês agora, qual é a pessoa mais santa que você conhece? Você com certeza vai falar. Com certeza, minha mãe, uma tia, uma líder, um pastor. Mas seja essa você. Você é a pessoa mais santa. Você precisa entrar nesse caminho de santidade. Tem muita gente santa no altar e carnal no WhatsApp. Tem muita gente santa nos lugares públicos, mas naquele lugar onde ninguém está olhando, é carnal. Nós precisamos entender que Deus vem buscar uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja limpa, pura, aprovada diante de Deus. E outro ponto que eu fico pensando, a gente vive num tempo, e aí a gente, diante desse cenário todo, muitas vezes nos é apresentado um evangelho light. Um evangelho que não precisa de sacrifício. Sim. Tem muita gente particionando a Bíblia, separando a Bíblia e pegando disso aqui eu quero, as promessas eu quero, as coisas boas eu quero. Particionando a Bíblia para entrar dentro das suas convicções, dentro dos seus confortos, mas o pecado ainda é pecado, adultério ainda é adultério. Sabe, o índice é engraçado, porque o verdadeiro evangelho, ele provoca transformação. Se o evangelho não provoca transformação social, ele não está sendo empregado de forma genuína.
E aí, quando a gente olha para o nosso redor, o índice de criminalidade não baixa, o índice de divórcios não baixa, a violência, a corrupção, e a gente começa a olhar os males desse século. Por que que algumas coisas não estão acontecendo? Porque a transformação não está acontecendo em nós primeiro. Porque a gente está olhando a Bíblia, a gente está separando, a gente está selecionando as coisas que a gente quer. E a gente olha para a igreja, para o reino de Deus, como um grande mercado. Eu chego na igreja e eu quero ali um louvor bom. Eu quero uma cadeira confortável, eu quero um ar-condicionado. Eu chego no mercado, eu quero um pão, eu quero um suco, mas carne eu não quero hoje. Não, queijo eu não quero hoje. E a gente trata a igreja assim. A gente começa a selecionar, a gente começa a colocar as coisas dentro de gôndolas espirituais. Há um louvor maravilhoso, não, que me leve à presença do Senhor, eu quero. Mas quando chega na palavra que me confronta, que me pede conserto, eu não quero, aí eu passo. Clique, próximo. E a gente não quer compromisso. Hoje a gente vive numa geração que a gente tem muitas opções, né? Eu estava ouvindo outro dia uma analogia importante que me levou a pensar. Quando a gente era pequeno, não sei vocês, gente, mas quando eu era pequena só tinha poucos desenhos. Era Pica-Pau, era Tom e Jerry, era, sei lá, eram poucos desenhos que tinha, poucas opções. Então a gente era obrigado a ficar naquilo. Sim. Quando a gente olha para as crianças de hoje, né, para as opções que a gente tem hoje, uau! A gente tem várias plataformas e vários títulos, mas quanto mais opções a gente tem, menos compromisso a gente tem também. Uau, verdade. Quanto mais variedade a gente tem, menos comprometido a gente está. Isso aí. E a gente fica pensando, a gente olha para o reino de Deus como uma grande variedade, né? De coisas e atrações e apresentações e plataformas. E a gente fica cada vez menos comprometido com Deus que move toda aquela engrenagem. A gente precisa entender que tudo isso é engrenagem estratégica do céu. Hoje a gente tem uma linguagem própria, mas o princípio não muda, a verdade não muda, a palavra não muda. E ela precisa arder no meu coração, independente da plataforma onde eu estou, independente da comunidade de fé onde eu estou. Aquilo precisa arder no meu coração. Quando eu entro na igreja e começo a desenvolver um espírito crítico, o Espírito do Senhor não mora em mim. A natureza de Deus não está refletida em mim. Deus, ele fala de santidade, retidão, ele fala de justiça. Ele fala de um comportamento até submisso e um olhar para o outro, porque Jesus fala, olha para o outro como superior a si mesmo. A gente precisa dessa verdade. Estamos aqui para o Senhor realmente moldar o nosso coração. Os valores contrários da Bíblia estão cada vez mais comuns para o crente. E eu acho que é para não doer, sabe? Porque para mim é isso, tá? Às vezes eu olho algumas situações e eu quero acostumar para não doer em mim mais. Mas precisa doer. Porque se não doer, nós vamos gerando em nós corações dormentes. Quando eu tive a Bela, eu tive uma cesárea. Então, chegou lá, eu estava naquela cadeira, naquela mesa, na maca, e chegou o anestesista para aplicar aquela anestesia desse tamanho, aqui atrás, pá! E aí, imediatamente, quase, da minha cintura para baixo, quem fez cesárea aí sabe, da minha cintura para baixo, eu não senti nada, porque eu estava dormente. E eu lembro que já estava tudo preparado e tudo caiu do meu lado, papapá. Eu falei, e aí, amor, já cortou? Já cortou? Aí ele, já cortou há muito tempo, o neném já tá quase saindo, já tem um corte de 12 centímetros aí. Mas eu não sentia nada, eu não sentia dor. Por quê? Eu estava dormente. Tem muitos crentes dormentes espirituais que não querem sentir dor mais. Que hoje não sentem mais a dor, o luto, a luta dos últimos dias. Mas precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que o confronto vem para que nós possamos olhar o outro com outros olhos, estar posicionado nesse tempo. Sabe,
A mulher que reflete a natureza de Deus é guiada pelo Espírito Santo. Ela pensa mais em transformação de pessoas do que no pecado delas. Ela pensa mais em vidas do que em quantidade ou em julgamentos, em críticas. Essa mulher pensa mais no que Deus pode fazer por ela, menos no que outros podem fazer por ela. Essa mulher tem um outro olhar. A mulher que carrega a natureza de Deus enxerga o reino como um campo missionário e não como uma grande plataforma, sabe? E a gente precisa olhar todos os dias para o Espírito Santo. A gente precisa buscar ele todos os dias. A gente vive num grave conflito. A gente vive numa sociedade frágil emocionalmente. Numa sociedade menina. Então, quando a gente recebe uma palavra de exortação, normalmente, o que a gente faz? A gente se ofende com aquilo. Porque o meu líder não falou que não é o momento de eu multiplicar, ou o meu líder não acreditou e tal, então não me deixou, não me aprovou diante daquilo, ou não me senti assim, ou assado, me olhou torto, bababá. E a gente começa a absorver essas pequenas coisinhas do dia a dia que vão se tornando grandes, vão criando raiz de amargura e vão nos tirando do Espírito Santo, vão nos tirando daquilo que é a verdadeira natureza de Deus em nós. Na Semana do Poder, eu sou da Atitude, né? Para quem não me conhece, sou da Igreja Batista Atitude, a mesma igreja da Jenny. E na Semana do Poder, a gente teve na Semana do Poder em fevereiro. O pastor Jorge Linhares foi lá. E ele falou algo muito, muito assim, pontual sobre correção, sobre disciplina. Ele fez um paralelo entre o brasileiro e o judeu. O brasileiro, ele detesta a regra, ele detesta a disciplina, ele detesta ser corrigido. O judeu não, o judeu agradece a disciplina. E aí ele fala que ele, de tempos em tempos, ele leva os netos dele para ir numa escola judaica perto da casa deles, porque ele quer que os netos vejam o processo de correção dos professores para com os alunos. Porque toda vez que um professor corrige um aluno, aquele aluno agradece. E essa é uma realidade totalmente contrária àquilo que a gente está acostumado. Nós não estamos acostumados a sermos corrigidos. E isso está gerando em nós um coração frágil, melindroso, mimizento, doído, e está nos afastando do propósito. Porque a gente perde tempo com as ofensas. A gente recebe a correção de um pastor, de um líder da nossa igreja. A gente recebe a correção e chama aquela correção de ofensa. E a gente leva para o coração. E aí sai da igreja, não quer mais assumir função, não quer mais saber de Jesus, porque eu fui ofendido nesse lugar. Eu fui ofendida no meu talento, no meu desejo de fazer as coisas. Blá, blá, blá. Então, nós precisamos gerar em nós, mulheres, em nome de Jesus, precisamos gerar em nós um coração maduro. E aí, quando aquela canção, gente, aquela canção tem feito tanto sentido para mim ultimamente, né? Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Olha a dança aí de novo. Maranata, Maranata. A gente clama Maranata, a gente pede ao Senhor, vem Senhor Jesus, mas qual é a igreja que o Senhor vem buscar? Qual é a noiva que o Senhor vem buscar? É uma noiva mulher, não é uma noiva menina. E nessa canção tem uma ministração, e é uma palavra que já estava queimando no meu coração. E quando eu ouvi pela primeira vez essa ministração, eu falei, Senhor, é isso, eu preciso me tornar uma mulher. Nós, como igreja, precisamos nos tornar uma mulher, porque Jesus não vem buscar um bebê. E Paulo vai falar, olha, eu não consigo falar com vocês como crentes maduros. Eu só posso entregar leitinho, eu não posso entregar carne, porque vocês são bebês de 2 meses, de 3 meses. Eu não consigo dar carne para um bebê de 2 meses, ele não tem estrutura. Ele não tem informação.
nosso preparo. E quando a gente fica preocupado com tantas dores, com tantas coisas, é a gente apresentando ao Senhor a nossa meninice, a nossa pequenez. Mas Deus vem buscar uma igreja madura, uma igreja posicionada, uma igreja santa, uma igreja que aceita a correção, uma igreja que ama, porque o Pai corrige a quem ama. O Pai só corrige aquela pessoa que ele acredita. Uma mulher madura, uma mulher preparada para esse tempo, posicionada para esse tempo. E eu lembro de duas pessoas assim que foram assim estratégicas naquele tempo, Simeão e Ana. A Bíblia vai contar que Jesus foi apresentado no templo. E ele estava ali com 8 dias, era um bebezinho com 8 dias, ele foi apresentado. O que estava ali? Simeão. E diz a palavra de Deus que ele, movido pelo Espírito Santo, foi levado até o templo para poder reconhecer que aquele era o Messias. A mesma coisa a Ana. Ana era uma viúva, mas que estava ali no lugar certo, na hora certa. O que ela fazia? Ela orava. Ela estava com Deus, ela estava conectada. E também, de igual forma, ela foi conduzida pelo próprio Deus para o templo, para que pudesse reconhecer aquele menino. Sabe por que eles precisavam reconhecê-lo como Messias? Porque o povo havia se esquecido da promessa. Havia passado tanto tempo. E durante um momento, durante uma geração ou 2 ou 3, as pessoas até lembravam que Deus haveria de enviar o Messias, porque o Messias haveria de vir, e eles estavam conectados naquela promessa, mas passou um tempo, eles se esqueceram da promessa. Quando Maria engravida, quando José vem e quando os dois se conectam, e então nasce Jesus, quando o Espírito Santo vem sobre Maria e aquela família é formada, então Maria dá luz, com 8 dias, o povo precisa ser lembrado de que aquele bebê não era um bebê qualquer, era o Messias, porque eles tinham se esquecido. Mas precisou alguém que estava posicionado, conectado com o Senhor em relação à sua função para aquele tempo, para lembrar o povo de que aquele era o Messias. E qual é a nossa função hoje? Qual é o meu papel hoje? O que eu preciso fazer hoje como mulher? Mulheres, não tem como passar inerte. Quem é mãe aí sabe. Ou quem não é mãe também sabe. As nossas crianças, os nossos adolescentes, tudo que tem acontecido na sociedade, na mídia, tem nos lembrado que a igreja precisa se posicionar. A igreja, e você, igreja, mulher. Sabe, quando Deus me chamou para o Ministério de Mulheres, eu tinha uma super resistência, né? Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Ou já, não lembro. Eu tinha muita resistência, porque eu achava que o Ministério de Mulheres, um grupo de mulheres, se reunia para ser um grupo de apoio, onde elas ali alimentariam a dor umas das outras e ficariam ali naquele círculo vicioso de ferida. Vidas, né? Exatamente. E aí eu falei assim, Senhor, eu não quero ser uma líder de grupo de apoio, o Senhor não me chamou para isso. E aí, uma coisa Deus me fez enxergar. Me fez enxergar a dor daquelas mulheres. E eu comecei a ser tratada. E aí me fez enxergar 2 coisas. A dor delas e as minhas próprias dores. Os meus próprios pontos de cura. E aí eu comecei a me identificar com aquelas mulheres quando Deus começou a falar, olha, você também precisa ser curada. Para de ficar falando mal aí dessas mulheres que o tempo todo pedem cura, você também precisa ser curada. Mas a segunda coisa que ele me trouxe é a cura existe e ela chega. Deus tem um prazo de validade. Às vezes a gente fica se movimentando diante de pedidos de cura a nossa vida toda. Luto a vida toda, tristeza a vida toda, o sofrimento sem prazo de validade, mas Deus já deu um prazo para o sofrimento. Deus já deu um prazo para o luto. Eu lembro de Neemias, quando ele começa ali, ele fala dos muros de Jerusalém, né? Neemias 1, 2, ali os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. E Neemias, o que acontece com Neemias? Ele chora,
durante dias e dias, porque muro, naquela época, não era um muro divisor geográfico, era um muro que significava a dignidade daquela cidade. Então, o muro, quando era derrubado, era algo assim, uau, o povo perdeu a dignidade, nós perdemos a nossa função enquanto unidade. E quando Neemias vê aquela situação, ele fala, ele chora, ele se lamenta. Mas num dia ele se levanta e ele fala assim, eu quero fazer alguma coisa, eu não vou ficar aqui. Eu não vou Sim. ficar aqui me lamentando, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou no rei, eu tenho contato com o rei, ele era copeiro do rei, ele era aí próximo do rei. Eu vou pedir para ele movimentar os seus contatos, ali mandar o WhatsApp para o povo, para abrir as portas, abrir as fronteiras. Eu vou pedir patrocínio, eu vou fazer o que for, mas eu vou reconstruir esses muros. Eu não vou ficar aqui parado. E a gente, às vezes, fica nesse lugar, trancado na dor, trancado na tristeza, trancado na depressão. E, queridas, a depressão, a tristeza, o luto, tudo isso vai ser vivido. E o deserto é extremamente pedagógico, mas ele tem prazo de validade. Deus não deseja que você seja uma eterna sofredora. Ele não te fez para isso. O Espírito Santo do Senhor é o primeiro que te conduz em alegria, o primeiro a dar alegria. Deus tem óleo de alegria para você, porque o teu propósito, ele não é invalidado no teu deserto. Uau. A tua dor não invalida o teu propósito. O teu luto não invalida o teu propósito. E o teu propósito vai servir nações. Glória a Deus. O teu luto, o teu sofrimento vai ser usado como bagagem para discipular nações. Quando a mulher entender isso, ela vai começar a enxergar o futuro. E eu amo aquela frase do pastor Josué quando ele fala, né? Eu olhei para o meu futuro, eu gostei do que vi, eu tô correndo pra lá. Não é anular o luto, não é fechar os olhos, porque tem muita gente que faz isso também, não. É viver cada fase, mas entendendo que ela tem um prazo de validade. Ela tem um tempo para terminar. E Deus quer te empoderar para esse tempo, para essa geração de mulheres que desejam ser curadas. E aí, depois que eu entendi tudo isso, que primeiro eu era resistente ao Ministério de Mulheres por conta disso. Mas quando eu entendi que Deus queria, me curar também, para 2, aí o ponto 2, ele queria me posicionar e posicionar a mulher desse tempo. Levantar a mulher desse tempo, levantar uma bandeira, a bandeira do Espírito Santo, a bandeira da força, a bandeira do poder de Deus, porque nós somos empoderadas, mas não um poder qualquer. Somos empoderadas da força do Espírito Santo. E aí nós somos livres de acordo com aquilo que o Espírito Santo já tem nos trazido, de acordo com as promessas dele para a nossa vida. Mas sabe que muitas vezes a gente quer muito as promessas de Deus, mas a gente não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia está recheada de promessas. E a gente fala, as promessas são nossas, mas tem muita gente que não lê a Bíblia, por isso não conhece as promessas. Tem muita gente que não mergulha na palavra, que entra numa engrenagem louca de ativismo, de busca por carreira, e tudo isso é saudável, tudo isso é muito bom, mas precisa haver uma coisa que a palavra chama, né? Eu acho linda essa palavra, equilíbrio. E 1 Timóteo fala sobre o espírito de poder, de amor e de equilíbrio que é dado pelo Senhor. Tudo isso precisa ser equilibrado, condensado. Precisamos, meninas do céu, entender essas verdades. Que Deus vem para realmente nos chamar, nos empoderar diante de algo que é maior do que nós. O teu propósito é maior do que as tuas dores. O teu deserto não se compara àquilo que o Senhor quer fazer. Mas o teu primeiro ministério, a tua primeira ação é ser apaixonada pelo Espírito Santo. Ser apaixonada por Jesus. A gente olha para a cruz de Jesus e a gente está comemorando a Páscoa, né, nesses dias. E muitas vezes a gente entra num calendário, a gente coloca aquelas datas comemorativas e vive o feriado com família, mas não vive o real significado na pele, dia a dia, no sangue, nos olhos, aquilo que a cruz nos proporcionou. A cruz é amor, a cruz deu vida,
A cruz, a nova vida. E o que que eu tô fazendo? Eu tô colocando Jesus na cruz todos os dias, com a minha mornidão, com a minha dormência espiritual, com o meu caráter que foi reprovado por Deus? Será que eu tô pregando Jesus todo dia, de novo? Ou será que eu, com as minhas atitudes, estou refletindo a natureza de Deus e eu estou realmente reafirmando esse significado da ressurreição de Jesus? Ele deu vida, ele deu redenção, ele deu nova história. Tem muita mulher, e aí eu volto lá no início da palavra, tem muita mulher vivendo de migalha, quando ela poderia frequentar a casa do Pai. Tem muita mulher que ainda não entendeu o significado, e esse é outro mal da nossa geração, o significado da paternidade. Sabe, o verdadeiro teor da paternidade nos nossos corações. Porque assim, o líder, ele gerencia. Um mentor, ele ensina, mas o pai, ele dá propósito. Quando o filho pródigo, ele volta para casa, o que o pai faz? Ele dá para ele uma veste nova. Ele dá para ele sandálias novas para os pés. E ele dá um anel de autoridade. Ele entrega para o filho propósito. Ele entrega para o filho destino. Ele entrega para o filho visão de futuro. Hoje é dia de, meninas, de nós nos apropriarmos da nossa visão, da visão de futuro que Deus tem para nós. Às vezes a gente fica como um bebê, sabe? Um pai, uma criança que é baixinha assim, né? E quando a gente coloca uma criança no meio de uma multidão, o que que ela vê? Ela vê só pé, chão, perna, tudo que ela vê. Mas quando o pai pega aquela criança no colo, aquela criança ela consegue enxergar pela mesma visão que o pai, o mesmo óculos do pai. Uau. Consegue enxergar o mesmo que o pai está enxergando. Uma visão de plenitude, uma macrovisão. Uma visão plena. E às vezes nós estamos aqui mendigando o nosso chão, quando Deus está nos chamando. Está querendo colocar a gente no colo. Para que a gente tenha a visão do alto. Para que a gente veja as mesmas coisas que Ele vê a nosso respeito. A nossa humanidade é muito pequena, é muito frágil. Sim, realmente nós somos essas. Mas quando nós estamos colocadas, posicionadas no colinho do Pai, Sim. Ele faz com que a gente enxergue a visão dele Glória sobre nós. O que a palavra fala? Que Ele olha para o nosso futuro e Ele vê o futuro de esperança. Um futuro de glória. E Ele fala, vocês vão ter o fim que vocês desejam. Um fim de paz, um fim de esperança. Que vocês desejam isso. Sim. Deus deseja para você, mulher, um futuro de glória. Sai desse lugar. Sai desse lugar onde você está trancada numa ofensa. Onde alguém te feriu e você está vivendo em torno daquela ferida. Aqui no Recreio, né? A gente mora aqui no Recreio. Aqui é cheio de rotatória, né, Jennifer? Cheio de rotatória. E se a gente não pegar uma saída, a gente fica a vida inteira naquela rotatória. Se a gente não souber para onde vai, a gente vai ficar o tempo inteiro andando em círculo, igual o povo de Israel, andando em círculo. Quando eles poderiam sair de lá 3, 4 meses, eles poderiam estar na Terra Prometida, mas eles ficaram ali 40 anos andando em círculos. E tem muita mulher assim, na rotatória das suas vidas, andando em círculos, porque não se posicionaram. Não pegaram a visão, não entenderam que Deus está chamando. É verdade. Elas estão, tudo que elas estão vendo são as dores delas. Mas Deus tem pressa, meninas. Deus tem pressa. Eu tenho certeza que você também está vendo isso. À medida que a gente vai visitando outras comunidades de fé, ministrando sobre eles e sendo também carregado e ministrado sobre aquilo que eles estão levando, sobre a presença que eles estão levando, nós temos visto que Deus tem falado as mesmas coisas para o seu povo. Sim, é incrível. A mesma direção. Incrível. Despertamento espiritual, posicionamento da igreja. Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
É tempo Aleluia. de se levantar. Isaías, quando Deus. profetiza, ele não profetiza num tempo de paz, ele não profetiza num tempo que está todo mundo, ei, quero a presença do Senhor, vem Jesus, toma o teu lugar, seja absoluto aqui. Não. Ele profetiza num tempo de incredulidade, de rebeldia, um tempo que ninguém acreditava mais, um tempo onde o povo olhava para Deus e enxergava um Deus que não os tirava, não os libertava. Um povo idólatra que começou a adorar os deuses pagãos dos povos vizinhos. É esse o cenário onde Isaías profetiza. Olha a semelhança com os dias de hoje. Nós também Verdade. não estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão vivendo essa mornidão, essa incredulidade, essa rebeldia. Pois nos mesmos tempos, esse é o mesmo cenário onde nós somos as profetisas. A Glória a boca Deus. de Deus, o lábio de Deus. Nós somos aquelas que vamos profetizar e vamos declarar: levanta-te, mulher, profetiza, resplandece, brilha a tua luz, seja influente no teu Amém. tempo. O que teu Amém. Instagram tem levado? O que teu WhatsApp está levando? Sabe, o que você tem falado? O que suas mídias sociais estão apresentando? Que Jesus eles estão apresentando? Tem muitas mulheres que têm Jesus só na bio, só numa legenda, porque o seu comportamento, a sua postura, o seu caráter, a sua fala não refletem o Espírito Santo de Deus. Verdade. Sabe, a gente precisa olhar e todos os dias quando a gente for sair da nossa casa, Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim hoje? Senhor, eu tô bonita para ti? Espírito Santo, olhar no espelho, Espírito Santo, eu tô bonita para ti? Espírito Santo, eu tô aprovada por ti? Senhor, o meu caráter está aprovado pelo Senhor? Aleluia. Essa é uma geração que precisa voltar realmente ao primeiro Aleluia. amor, a ser apaixonado. Nós só vamos levantar outras mulheres, nós só vamos ganhar essa nação para Jesus e ver uma nova realidade quando nós gerarmos no nosso próprio coração corações apaixonados. Corações que não vão medir esforços para ver a glória de Deus. Corações que renunciam, que se sacrificam, porque o evangelho é esse. Jesus. Acho lindo, porque Jesus ele não compra seguidor. Jesus não coloca robozinho. Jesus ele não fica falando, pelo amor de Deus, me segue. O que ele fala? Olha, quem quiser vir após mim, quem quiser, negue-se a si mesmo, nega as suas vaidades, nega aí o seu conforto, nega o seu bem-estar, aquilo que é agradável para você. Pega a sua cruz, que são aquilo que você vai carregar para sempre, que de repente vai ser até penoso para você, vai ser sacrificante para você, mas na cruz mora o propósito. Na cruz mora o propósito. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então vem me seguir. Então vem diante de mim. Esse é o evangelho. O evangelho nem sempre vai ser o evangelho das facilidades, mas vai ser o evangelho da recompensa eterna. Sim. Por isso, não tire o teu olhar da eternidade. Tem muitas mulheres que estão vivendo aqui, esqueceram de que um dia Deus apresenta para elas uma mesa posta. Quem gosta de mesa posta? Eu amo mesa posta. Na pandemia a gente foi ensinado ainda mais a amar É mesa verdade. posta, né? A apresentar aquela mesa para nossa família. Pois é, pensa naquela mesa assim, mega elegante, linda, com produtos de alta qualidade, um bom gosto incrível. Pensa nessa mesa, ela nem se compara com a mesa que o seu pai está preparando para você na eternidade. Não tire os seus olhos da eternidade. Você tem um banquete esperando você. Deus tem um banquete preparado para você. Não se contenta com migalha desse mundo, com sentimentos destrutivos desse mundo, com as ofensas desse mundo, com as frustrações desse mundo, com as dores desse mundo. Começa a olhar para o autor e consumador da tua fé, aquele que te orienta, aquele que te dá propósito.
Porque Aleluia. Mateus 28, ele fala, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho. Isso é missão comum, é para todo mundo. A missão é para a igreja, mas o propósito ele é individual. Qual é o teu propósito? O teu propósito vai envolver o teu talento, o teu dom, a tua experiência, a tua dor, a tua história. Esse é o teu propósito. Pergunta ao Senhor para que você possa realmente desbravar esses caminhos e cumprir aquilo que o teu Pai ordenou a teu respeito. Eu sei que a gente está sendo levado para um outro lugar. A gente está concluindo uma estação. E nos tempos de pandemia, se a gente já estava entendendo isso, Deus nos sacudiu e deixou muito claro que uma estação estava se encerrando. Estava começando uma outra estação, um outro ciclo. Mulher, você está iniciando um outro ciclo. O avivamento vai acontecer. Sim. Deus vai descer. Você vai fazer parte dele? O teu propósito vai servir para esse tempo? Ou você vai estar aqui à margem, né? Marginalizada à margem, como coadjuvante dessa grande história de avivamento que Deus tem para o Brasil e para as nações. Eu quero estar posicionado. Também. Eu vou estar dentro desse avivamento. Amém. Não faça sem mim. Tem uma canção que fala, não faça sem mim. Essa é a minha canção. Não faça sem mim, Jesus, porque eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu toque. Eu quero o tempo todo ser apaixonada pelo Senhor. Então, que Deus abençoe sua vida. Que Deus te revista hoje de poder, te revista de alegria, de paz e que te lembre o teu propósito para esse tempo. Porque o teu propósito vai servir nações. Creia nessa palavra e se posicione em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu queria pedir, como eu sempre peço, para você estar orando agora por cada mulher que está aqui, que recebeu hoje essa palavra de direcionamento, essa palavra de direção, né? Eu creio que é uma palavra necessária para que possamos ser mulheres maduras. É uma palavra que convida a gente a ser uma mulher de maturidade, a entender os seus fracassos com maturidade, a entender as suas falhas também com maturidade, que isso é um convite à santidade, isso é um convite à superação, isso é um convite à perseverança. Então, que você venha se posicionar em Deus nessa manhã, mantendo realmente seus olhos fixos na eternidade, como a Mari falou, porque nada do que não é eterno é inútil. Uma amiga minha na minha célula falou isso terça-feira na minha célula, falou assim, que tem uma frase, parece, do C.S. Lewis que diz que tudo que não é eterno é inútil. Isso. E é verdade, tudo que não Eu vi é essa frase essa semana num podcast. Isso. Tudo que não é eterno é inútil. Então, a gente, às vezes, quanto tempo a gente perde com coisas inúteis, que não vão acrescentar nada, mas que hoje a gente vem se reposicionar, olhando para a eternidade, sabendo que o que Deus tem pra gente é maior, as promessas deles são infalíveis, que o nosso Deus não nos decepciona. E eu queria pedir, Mari, para você estar orando. Para quem não conhece, gente, a Mari é pastora, líder das mulheres aqui da nossa igreja, das Preciosas, que é um ministério lindo e que tem impactado muitas vidas, que tem abençoado muitas mulheres. E eu queria pedir, Mari, para você estar orando por essas mulheres, né? Devido a esse legado que o Senhor tem te entregado, de realmente levantar outras mulheres, que hoje seja uma manhã, sim, de renovo para cada uma de nós. Amém. Quero falar com vocês que a Jennifer vai estar em breve no Preciosa, gente. Amém. Eu já até poderia falar a data aqui, mas essa semana a gente precisou alterar. E em breve a gente vai falar qual vai ser a data que ela vai estar lá no Preciosa Mensal. Então, vamos orar, se conecta ao Senhor, Ele quer falar com você. Ai, Jesus, obrigada por esse tempo. Nós queremos realmente nos posicionar como filhas tuas. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, enquanto filhas, nós queremos. Tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, nós queremos. Senhor, às vezes nós somos tão fominhas para certas coisas, tão determinadas para outras, e para a tua presença nós não apresentamos a mesma conexão, a mesma convicção. Senhor, gera em nós corações sedentos por ti, Aleluia. famintos pela tua palavra. Sim, Deus. Pai, coloca dentro de nós lacunas grandes
para que a gente não consiga sair da nossa casa todos os dias sem nos alimentar da tua palavra que é viva. Aleluia. Tua palavra é eficaz, tua palavra, ela é muito potente para penetrar nas nossas almas, em juntas e medulas. Senhor, molda o nosso caráter espiritual, faz a gente ser segundo o teu coração. E eu acho lindo, Jesus, quando João batiza Jesus e quando Jesus se levanta ali, o Espírito de Deus vem como uma pomba e a palavra de Deus fala, olha, esse é o meu Espírito amado. Ele fala assim naquela hora, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus olha para as nossas vidas de igual maneira, enxerga em nós filhas Aleluia. as quais o Senhor tem prazer. O Senhor olha para nós e fala assim, ali vai a minha filha amada, a qual eu tenho prazer. Eu tenho prazer de abençoar, eu tenho prazer de abrir as portas, eu tenho um prazer de dar alegria a ela, de dar bênçãos a ela, porque ela tem honrado o meu nome, ela tem se sacrificado, ela tem levantado pelas madrugadas, ela tem renunciado às vaidades dela, ela tem vivido em maturidade. Senhor, gera em nós esse espírito submisso, leva nossas mentes cativas a Ti, porque eu sei que o Senhor tem para nós um caminho de glória. E o Senhor tem para cada mulher aqui, Pai, um caminho, Pai, de promessa, de bênção, de céus abertos. Eu agora declaro sobre a vida de cada mulher a cura do Senhor, a bênção do Senhor, relacionamentos restaurados, que o filho volte para casa. Pai, gera, Pai, no coração de cada marido mais amor por suas mulheres. Pai, em nome de Jesus, abre portas, Pai, portas de recursos, de empregos. Pai, gera inspiração, produz criatividade nas suas filhas, que sejam bem-sucedidas onde forem. Faz teu povo ser bem-sucedido em nome de Jesus. E coloca, Pai, nos posiciona, coloca um novo caminho à nossa frente para vivermos o teu propósito nessa terra. Que a vida de cada uma nessa quinta-feira seja abençoada, que suas atitudes sejam frutíferas, que cada ação, cada definição, Senhor, seja bem-sucedida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção do Senhor nessa hora, onde você está, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a nossa foto, gente? Vamos. Fotinha. Faz um coraçãozinho aí, amiga. Assim. Aê! Foi? Foi. Obrigada. Obrigada. Que Deus alargue suas tendas cada dia mais. Amém, que amém. você possa pisar em lugares que você nunca sonhou, nunca imaginou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amo sua vida, tá? Também amo a sua. Um beijo, Beijo. gente. Deus abençoe. Beijo, mulheres lindas. Beijo.